Pessoal, esse módulo aqui eu também vou ter que gravar sem câmera, tá? No cantinho. Na verdade, eu acho que alguns módulos daqui pra frente, tá? Que a gente tá regravando, principalmente esses que a gente tá regravando, eu vou fazer sem câmera para vocês focarem exatamente no conteúdo que tem que ser passado, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu tô dentro aqui do meu Instagram e esse módulo aqui, como vocês já viram, ele vai ser falado sobre os stories que vendem. E primeiro de tudo, para quem não conhece, para quem ainda não usa Instagram, eu vou explicar a diferença. Eu acho que vocês todos já sabem o que é um story, eu vou explicar a diferença de um story para um Reels em questão de marketing, tá bom? Qual que é a diferença do story para o Reels? Se vocês lembrarem do que eu sempre falo aqui dentro do curso, o que eu falo lá no meu canal do YouTube, o marketing ele é basicamente persuasão. Ele é basicamente a forma que o seu lead está pensando. Não é o que você está fazendo na tela dele, mas sim a forma que ele vai interpretar aquilo que você está fazendo. Então, o fato do Reels ser eterno e o fato do Stories só durar 24 horas, o jeito que o teu lead vai interpretar aquela situação vai ser totalmente diferente. Por exemplo, ele vai pegar aquele stories de 24 horas ali e ele vai interpretar com uma escassez muito gigantesca. Já o Reels ele não vai interpretar com uma escassez gigantesca. Então, o que é bom os stories é para quando você quer fazer algo com urgência, algo com escassez. O Reels já é bom quando você quer fazer algo que vai ficar perpetuamente aberto, conectado ali, passando aquela mensagem. Então, entendendo isso, vocês já vão entender muita coisa de como vocês realmente conseguem fazer o que vocês estão querendo fazer, que é vender. Vocês vão entender aonde que vocês têm que vender e em cada canal de que forma vocês têm que fazer aquele marketing, tá? Nos stories, basicamente, se vocês começarem a abrir, eu tenho pouca gente que eu sigo, tá? Eu geralmente sigo os idiotas, os grandes players, por causa que eu quero ver a merda que eles estão fazendo, tá? Para mim conseguir alertar os meus alunos do que não fazer muitas vezes. E eu também sigo pessoas boas, por exemplo, o Lorenzo é bom, Jefferson é bom, entendeu? Pessoas que são boas e que são ruins eu sigo por causa que eu quero entender a merda que eles estão falando. Alex Nosser, por exemplo, e tudo mais. Aqui dentro, tá? Vocês podem ver que todas as pessoas que eu sigo, elas são basicamente estão toda hora vendendo, toda hora vendendo, toda hora vendendo, toda hora vendendo. E aqui eu consigo pegar bastante ideias para passar para vocês do que fazer ou não fazer, tá? Basicamente, isso daqui que eles estão fazendo é branding, tá? Agora, isso daqui que eles ficam toda hora fazendo é ostentação e branding, ostentação e branding, ostentação e branding. Por exemplo, esse Alex Nossa aqui, ele parece que dá conteúdo no Stories, mas ele está fazendo branding a todo momento. Esse Ryan Holiday aqui também é um americano que eu sigo, tá? Um só. Ele também tá toda hora fazendo branding dos livros dele e tudo mais. Agora tem pessoas, por exemplo, como o Bruno Martins. Ele começou bem, cara. Ele cresceu o Instagram dele numa velocidade muito grande, só que ele começou da mancada. Ele começou a tratar aquele crescimento que era na base da sorte como se ele fosse o expert. Ah, não, eu tô crescendo assim por causa que eu sou bom. Só que ele estava crescendo na base da sorte, aproveitando o impulsionamento que ele começou a dar bom e ele começou a aproveitar aquilo lá e fazer conteúdo igual e começou a dar cada vez melhor. Só que ele estava tendo muita sorte da época, que era logo no final da pandemia. Depois disso, ele não conseguiu mais crescer. Quando ele resolveu parar para mostrar para os seguidores que ele era bom, ele podia parar a hora que ele quisesse, ele parou e ele nunca mais conseguiu crescer. E sabe o que ele faz hoje? Ele não vende quase. E ele nem branding faz. Ele está tentando criar um movimento. E isso é algo um pouco errado de se fazer no Instagram. O que tem de errado, Enzo? Você simplesmente está querendo convencer as pessoas de uma ideologia que você tem na sua cabeça. E é a mesma coisa que tu tentar ir conversar com o teu pai e convencer ele que marketing digital dá milhões. Sendo que para ele ser pedreiro é o que dá dinheiro de verdade, porque é isso que ele fez a vida inteira. Você não vai convencer. Ou se você convencer, você vai demorar muito tempo. E muitas vezes não vale ter esse tempo perdido com o pessoal da internet. Por exemplo, ele está querendo colocar na cabeça das pessoas uma ideologia que ele acha necessária as pessoas terem. Mas não é isso que ele deveria fazer. Ele deveria fazer as pessoas não entenderem a ideologia e aceitarem a ideologia dele, mas sim entenderem o complexo que ele está tentando explicar. Por exemplo, ele fala muito sobre Jesus, Deus, ele é evangélico.
E ele prega muito ali dentro do Instagram, como se fosse um pastor. Só que ele não deveria fazer as pessoas entenderem e pensarem que ele é um pastor, que ele está criando uma igreja. Porque essa é a ideia que as pessoas têm quando olham o Instagram dele. Parece que ele está tentando criar uma igreja. O que ele tem que falar é de Deus voltado aos interesses das pessoas. Por causa que você gosta de Deus quando você percebe que Deus está em todos os seus resultados. Deus estando em todos os seus resultados é através de Deus que você vai conseguir, só que não é achando que as coisas vão acontecer que nem mágica. E muitas vezes ele fala aqui das coisas que vão acontecer. Você pede para Deus e Deus vai fazer acontecer como se fosse mágica, assim, Deus vai colocar a mão, entendeu, na terra e vai fazer acontecer. E isso não acontece, então as pessoas pensam que ele está criando uma igreja, e é essa ideia que ele passa, e por isso que ele não cresce. Então esse tipo de coisa vocês têm que cuidar. Vocês sempre têm que usarem os stories e os reels como fonte de venda, mas não para tentar ensinar uma ideia às pessoas, e sim tentar passar uma ideia. Ou seja, você pegou uma ideia daqui e você está passando para ela, mas não tentando criar uma ideia do zero. Você tem que usar aquilo que a pessoa já sabe, aquilo que ela já conhece, senão a pessoa vai te ignorar, basicamente, tá? Basicamente, para vocês entenderem o conceito de Reels, a diferença de Stories e Reels é essa, tá? Agora vamos para a próxima aula.